Primeiro livro de Crônicas, capítulo 11, versículo de 4 a 9, a palavra de Deus diz assim: Davi partiu com todo o Israel para Jerusalém, que é Jebus, porque ali estavam os jebuseus que moravam naquela terra. Os moradores de Jebus disseram a Davi: você não entrará aqui. Porém Davi tomou a fortaleza de Sião, isto é, a cidade de Davi, porque Davi disse: o primeiro a atacar os jebuseus será o chefe e comandante. Então Joabe, filho de Zeruí, atacou em primeiro lugar e foi feito chefe. Assim Davi morou na fortaleza, por isso ela foi chamada de cidade de Davi. Ele foi edificando a cidade ao redor, desde Milo, completando o circuito, e Joabe renovou o resto da cidade. Versículo 9, você lê junto comigo: Davi ia crescendo em poder cada vez mais, porque o Senhor dos exércitos estava com ele. Amém? Feche seus olhos, curve sua cabeça. Pai querido, Deus amado, nós te louvamos, te agradecemos, Pai, porque o Senhor é um Deus bom, Pai. E nós, Senhor, crendo na sua palavra, crendo que o Senhor é um Deus bom, Pai, nós te pedimos dos teus sinais, dos teus prodígios, das tuas maravilhas nessa noite. Te pedimos, Deus, que a sua palavra, Senhor, venha precedida de sinais, Pai. Que o Senhor opere milagres nessa noite, que o Senhor mude corações de pedra por corações de carne. Nós declaramos, Pai, que todo ladrão da palavra bate em retirada em nome de Jesus, e dizemos, Pai, que nesse lugar o teu Espírito Santo é rei e tem livre-arbítrio para fazer a tua obra. Tudo isso nós fazemos em nome de Jesus, e você que crê, diga amém. Amém e amém. A palavra de Deus aqui, você leu junto comigo, ela começa o verso, o texto que lemos falando acerca de um homem esse de nome Davi. Davi, assim como José, era um homem que ele tinha uma mania também no coração dele, que era de sonhar os sonhos de Deus na vida dele. Por vezes, eu e você, nós temos ideias. Eu e você, nós temos sonhos que nós desembrulhamos aquilo e tomamos como nosso, como se aquilo fosse uma ideia nossa, como se aquilo fosse um sonho nosso. Afinal de contas, você já deve ter feito isso, tal qual eu também faço, que de vez em quando a gente fala: eu tive uma ideia. Ou então você desperta pela manhã e fala: eu tive um sonho nessa noite muito estranho, muito esquisito. Mas o Espírito Santo de Deus quer falar ao seu coração nessa noite algo muito especial para abrir os seus olhos. O sonho que você tem não são sonhos seus, são sonhos de Deus. As ideias que você tem não são ideias suas, são ideias de Deus, porque Deus tem colocado na sua mão planejamentos para você resolver problemas. Eu posso ouvir um amém por conta disso? Deus tem colocado na sua mão planos para que você trace metas, e eu posso ouvir um glória por conta disso, e isso tem um motivo especial. E se eu fosse você, eu já erguia umas mãos aos céus para exaltar aquele, porque Deus é fiel e não te abandona na batalha. Você passa por lutas, passa, você passa por tribulações, passa, mas Deus te entrega estratégias, Deus te entrega planos, Deus te entrega metas que você acha que são seus, mas na verdade é Deus te falando o caminho que você deve seguir. E eu creio que Deus tem falado contigo nesses dias, te falando: olha meu filho, vai por aqui, olha minha filha, vai por ali. Mas você, quando olha, você fala: por ali? Isso está me parecendo muito estranho. Porque, queridos, entenda bem algo, que Deus é soberano e Ele capricha quando faz isso, que é de subverter a ordem natural das coisas, para que a gente tenha certeza que é Deus que está fazendo. A gente de vez em quando olha e fala: meu Deus do céu, deixa eu pegar aqui uma coisa bem simplória e bem natural para que você possa entender. Você recebe o seu pagamento, aí você fala aleluia. Só um falou aleluia. O pessoal está atribulado com esse negócio de pagamento. Querido, vamos tentar de novo. Você recebe seu pagamento, você diz aleluia. Aleluia. Aleluia, está melhorando. Porque o pessoal podia falar misericórdia, mas não. É aleluia que você recebeu seu pagamento. Aí você olha, tem aqueles boletos para você pagar.
Aí você fala, misericórdia. Aí você pega aquele instrumento do diabo, como é que é o nome? Máquina de calcular. Aí você começa a fazer conta. Aí você fala, ih, o inimigo está furioso aqui, porque essa conta de luz aqui não é de Deus não. Aí você começa. Aí você acaba de fazer conta e você fala assim, ih, eu tenho que dar o dízimo. Aí você pensa assim, mas como é que eu vou dar o dízimo se não está sobrando? Lembra que eu falei que Deus ele é perito em subverter a ordem? Amém. Aí você fala assim, não, vou fazer o contrário. Eu vou dar meu dízimo primeiro e o resto. Amém. Que Deus abençoe essa roleta russa aqui de como eu vou pagar esse negócio. Aí você vai dar o dízimo e fala, vai faltar. Só eu que falo isso, você não. Eu falo. Aí você fala, mas vai faltar. Aí Deus começa a entrar na história. Eu posso ouvir um amém por conta disso? E aquilo que não ia dar no fim do mês, vem parente comer na sua casa sem avisar, e ainda fila da tua avó, e você fala, meu Deus, como é que pode ter dado para isso tudo nesse mês? É porque Deus ele é soberano em subverter a ordem das coisas, no natural, no sobrenatural, até na calculadora, que é tudo matemática, e dizem que matemática é uma ciência exata, que 2 mais 2 dá 4, que 4 mais 4 dá 8, mas aí quando Deus entra na história, ele fala, olha, vai lá e pesca um peixe, que dentro da boca do peixe vai ter uma moeda. Aí você fala, como pode peixe dar moeda? É a matemática de Deus, é a biologia de Deus, é a ciência de Deus. E aí você fala, não vai dar, e Deus do céu fala, dá sim, faz o que eu estou te falando. Mas está esquisito, Deus, mas faz o que eu estou te falando, porque vai dar certo. E aí você segue aquilo que Deus falou, porque Deus ele é perito em subverter a ordem das coisas. E eu usei aqui o exemplo do dízimo porque é algo bem natural para mim e para você. É matemática. E quem trabalha em comércio sabe que a matemática ela não falha. Mas quem paga a conta sabe que a matemática falha sim, porque Deus quando entra, a conta você fala, meu Deus, como é que pode? Como é que pode ter dado para fazer isso tudo? Como é que pode aí, se você olhar a sua biografia, você olhar a sua história, você olhar tudo que você percorreu durante a sua vida, você vai ver que muitas vezes a matemática ela não fechou na sua vida. Porque afinal de contas, como é que pode você ter nascido onde você nasceu, lá em Cruz Credo, com Deus me livre, que o pé ficava rachado, que você pisava na terra e matava a galinha na mão. E hoje você está aqui com apartamento, com casa, com família, recebendo bem, com diploma na parede. Se isso não é Deus subvertendo a ordem, tirando a matemática da realidade de perto de você, eu não sei o que é. Então catuca esse irmão aí que está do seu lado e fala, olha, entre confiar na matemática e na palavra de Deus, eu vou ficar com a matemática. Amém. Aleluia. De Deus. Porque a fórmula de Deus não é de Bhaskara, não é aquela loucura não. Ele faz as contas e no final dá certo. Como é que pode você ser quem você é e estar onde você está? Como é que pode você ter feito as coisas que você fez e você ainda está vivo? E além disso, ter um Deus no céu que é grande, soberano e poderoso e que te ama. Aí você fala, como é que pode Deus me amar? Como é que pode Deus ter feito isso pela minha vida? Como é que pode Deus ter mudado a minha história e eu ter vindo da família onde eu cheguei e ter chegado onde eu estava? E entenda que você, quando era pequenininho, lá onde você estava, se Deus te apontasse um caminho e falasse, olha, segue por aqui que você vai para o Rio de Janeiro, vai tirar um diploma, você vai falar, não é possível não. Ah, começou, não é possível. Mas Deus falou para você, e você achava que era só uma ideia na sua mente. Você achava que era um sonho no seu coração. Mas já era Deus ministrando na sua vida os planos que Ele tinha para fazer. E você, mesmo sem saber, se colocou como instrumento na mão de Deus e começou a ser trabalhado por esse Espírito Santo. Porque eu não sei se você já teve a oportunidade de ver, quando você teve um vazamento na sua casa, que você quebrou a parede, eu posso ouvir um misericórdia, agora com força. Porque vazamento, Deus me livre e guarde. O senhor é síndico, você sofre com isso, né? Deus, aí quebra, o cara fala assim, ó, o joelho está com defeito. Joelho é aquele treco que a gente bota no cano, vem um cano reto, aí pega no joelho e a água vem para esse lado. De vez em quando, queridos, Deus fala contigo, sim ou não? Sim. E aí, quando Ele fala contigo,
ele precisa de um joelho que ligue os planos dele para essa terra, para que o plano dele continue. Só que se o joelho estiver quebrado, vai vazar água. E aí, queridos, olha para esse joelho que está aí do seu lado e vê se ele está com alguma rachadura, com algum vazamento, porque Deus está entregando na vida dele planos. Falta esse joelho aí, ó, fazer a dobra e fazer com que o plano de Deus comece a permear essa terra. Deus entregou na sua vida sonhos e planos que você achou que eram seus. Ah, eu tive uma ideia. Teve nada, rapaz. Eu tenho um sonho. São sonhos de Deus para a sua vida. E não só para a sua vida, mas para a vida desse irmão que está do seu lado direito e está do seu lado esquerdo. Porque quando Deus operar na sua vida, é para mudar a história daqueles que te cercam. Porque você leu junto comigo aí, ó. Davi partiu com todo o Israel para Jerusalém. Deus um dia falou: Davi, tá acordado? Falou: tô. Ó, você vai fazer isso. De repente Davi falou: caramba, eu tive uma ideia. Porque Davi achou que era ideia dele, mas era Deus falando na vida dele. Os pensamentos que nós temos, por incrível que pareça, você acha que é coisa da sua mente, mas é Deus falando contigo. E aí Davi, então, quando ouve aquela voz que fala: olha, vai lá, conquista aquela terra. Davi, ele poderia naturalmente ter feito o quê? Bom, estou com uma ideia aqui de ir para uma terra melhor. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou para lá com o meu dinheirinho, vou sozinho. O pessoal que é da minha rapaziada, vou chegar lá, vou negociar, vou comprar um terreninho, vou comprar uma casa, vou morar naquela terra boa e vou tocar a minha vida lá, fazer minhas coisinhas, né? Criar um cachorro, aquelas que tem um filho. Mas quando Deus coloca um plano na mente de Davi, é para que toda a nação de Israel seja abençoada junto com ele. Porque o intuito de Deus na sua vida e na vida desse irmão que está aí do seu lado, não é que você prospere e que os outros, deem um jeito na vida dele. Deus te levantou como coluna naquele lugar onde você está estabelecido. Deus te colocou de pé onde você está, para que você possa pegar toda Israel e carregar junto contigo para a terra da promessa. Deus te colocou de pé para que você possa fazer a diferença onde você foi estabelecido. Mas a palavra de Deus diz assim, olha, Davi pegou todo Israel e foi para Jerusalém. Naturalmente que Davi pegou os amigos dele, sim ou não? Davi pegou aqueles que gostavam dele, sim ou não? Mas Davi carregou também aqueles que não gostavam dele, porque o intuito de Deus é abençoar a sua vida, para que você possa abençoar todos que te cercam, e as pessoas possam olhar e falar assim, olha, Davi tem um Deus que é bom, porque me abençoou também. Davi tem um Deus que é soberano, porque me abençoou também. A palavra de Deus está falando para você, carrega aquele irmão que você gosta, mas carrega aquele que você não gosta também, porque ele vai olhar para você e falar, olha, o Deus da minha irmã, o Deus do meu irmão é um Deus bom, e eu quero esse Deus a quem ele serve, porque ele não abençoou só Davi, ele abençoou toda a terra. E o Espírito Santo te pergunta, você está preparado para abençoar aquela irmã que você não gosta muito? Está abençoado para... não sei se você está não, hein? Você está preparado para abençoar aquele tio que gosta de... Ih, gasta tudo em cana, é? Você vai abençoar a vida dele também. Mas com o intuito de quê? Você me pergunta. Quando ele carrega todo o povo de Israel para Jerusalém, ele está levando todo aquele povo para a salvação. Porque a salvação é para ele também. Ah, mas eu não gosto muito. A salvação é para ele também. Você um dia... vou falar só com o Vanzerlei aqui, Diácono Beck. Tem gente que não gostava muito de você, Beck. Eu sei, até hoje. Mas Deus é na sua vida, sim ou não? Amém.
E o Beck vai fazer diferença na família dele, para quem ele gosta, para quem gosta dele e para quem não gosta também, porque o Deus que o Beck serve é um Deus bom, é um Deus grande, e que o intuito é abençoar o Beck e aqueles que cercam, porque o Beck foi colocado no lugar onde ele foi colocado para fazer a diferença na família, na casa, no emprego, assim como Deus fez na sua vida. Amém. E Davi partiu com todo Israel para Jerusalém, porque o intuito de Deus era salvar todo aquele povo. E então, Davi, quando chega naquele lugar, quando chega no lugar da promessa, quando chega no lugar da salvação, as pessoas que lá estão falam assim: ó, você não vai entrar aqui não. Não, você não vai entrar não. Pode ficando aí do lado de fora, porque esse lugar aqui não é para você não, Davi. Não, mas Deus me falou. Não tem essa história com a gente não. Mas eu tenho promessa, não tem essa história não, rapaz. Eu estou aqui para impedir a sua entrada, para que você possa conquistar a sua promessa. Amém. Ah, queridos, entenda bem, o povo que estava ali naquele lugar, ele estava ali com o intuito de frustrar aquilo que Deus havia colocado como plano na vida de Davi. O que a palavra de Deus diz aqui para mim e para você é que tem pessoas que de vez em quando se impõem, se sobrepõem entre você e a sua promessa, falando: olha, a sua promessa você não vai pegar não. Misericórdia por conta disso. Existem pessoas que se levantam e falam assim: olha, eu sei qual é a sua promessa, eu sei que a sua promessa está aqui, mas você não vai pegar. Porque o papel dessas pessoas é uma só. O papel dessas pessoas é com um intuito muito bem definido, que é frustrar os planos de Deus. Lembra que eu falei que você achava que tinha ideia, mas que a ideia na verdade era de? Lembra que eu falei que você achava que você tinha sonhos, mas que os sonhos na verdade eram sonhos de Deus? A promessa que você acha que é sua, na verdade, são promessas que Deus te emprestou para que você pudesse conquistar. E quando as pessoas se sobrepõem, elas querem frustrar os seus planos? Não, elas querem frustrar os planos de Deus. Mas entenda, queridos, que você e esse irmão que está do seu lado, dá a mão para esse irmão aí que está do seu lado, sacode ele e fala: meu irmão, você tem um Deus que nunca perdeu uma batalha, você tem um Deus que nunca te deixou órfão, você tem um Deus que quando alguém fala você não vai conquistar, você diz: eu vou entrar sim, porque Deus me falou que eu vou entrar. E se Deus falou, Ele vai cumprir, porque a palavra dele não retorna. Ele empenhou aquilo que ele tinha de mais importante, que era Jesus Cristo, que é a palavra viva, que é a palavra eficaz, que é a palavra que muda toda a história. Então sacode esse irmão e lembra para ele: olha, você tem um Deus vivo, e se falaram que você não vai, Deus falou no céu: você vai sim. Então, junto com essas mãos levantadas, exalte e glorifique o nome do Senhor, porque Ele empenhou a palavra dele na sua vida. Aleluia. Amém. E Davi falou: ó, eu vou entrar. Quando alguém falar para você: ó, você não entrará aqui. Ó, porque entenda bem, ó, leia junto comigo novamente o versículo de número 9. Davi ia crescendo em poder cada vez mais, porque o Senhor dos exércitos estava com ele. Amém. Queridos, existe uma consagração, existe algo feito na sua vida, que é algo muito especial e que muitos não entendem, e além de não entender, eles não têm. Aí você me pergunta: o que? Esses belos pares de olhos verdes? Não, isso aí muita gente tem. Esse topetão? Não, também não. Queridos, entenda bem que existe algo especial na sua vida, que é uma aliança feita com Jesus Cristo, porque um dia alguém de algum altar, de repente até desse altar, falou assim: existe alguém nessa noite que quer reconhecer o Senhor Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, e há 10 anos, há 5, há 10, 50 anos atrás, você levantou sua mão e falou assim: eu quero reconhecer a Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador.
Naquele momento que você levantou as suas mãos, reconheceu a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, você fez uma aliança com esse Deus que é vivo, soberano e que reina. E a partir daquele momento, esse Senhor, que a palavra de Deus aqui nesse momento chama de Senhor dos Exércitos, que estava com Davi naquele tempo, quando você levantou a sua mão há 10, 20, 30 anos atrás, e vamos parar por aqui nesses números, quando você levantou a sua mão naquele lugar onde você estava, esse mesmo Senhor dos Exércitos fez uma aliança contigo. Esse mesmo Senhor dos Exércitos derramou do sangue carmesim na cruz do Calvário sobre a sua vida e fez um sinal sobre a sua vida, um sinal esse que a partir daquele momento o inimigo teve que passar a andar ao seu derredor e não mais ao seu redor ou tocando na sua vida. A partir daquele momento que você se consagrou a Jesus Cristo, o inimigo teve que olhar para você e não mais podendo te tocar, mas teve que lançar setas à distância, porque você tem uma aliança com Jesus Cristo. Então erga suas mãos ao céu e comece a exaltar. No momento que você levantou as suas mãos reconhecendo a Jesus Cristo, esse Senhor dos Exércitos fez uma aliança contigo, e assim como ele estava com Davi naquela época, esse mesmo Deus está junto contigo. Então dá um glória aí no seu lugar. E ele tem pelejado as suas batalhas, tem lutado as suas lutas, tem entrado contigo na cidade fortificada, e você tem conquistado, você tem derrubado muralhas, porque aquele Deus dos Exércitos fez uma aliança com... Dá um glória aí no seu lugar então. E esse Deus dos Exércitos tem combatido as batalhas, e nessa noite ele te trouxe aqui te perguntando: que batalha você tem enfrentado? Qual problema se ergueu diante de você falando: você aqui não entra? Deus te convida nessa noite: me apresenta esse inimigo aí que se colocou de pé, me apresenta esse problema aí que apareceu, porque eu, o Senhor dos Exércitos, estou contigo e estou disposto a pelejar junto contigo nessa batalha. Deus te trouxe aqui nessa noite para falar: olha, você vai crescer nessa história. Você, quando chegou, falaram assim: aqui você não entra, mas aí você foi crescendo. E aí você fez uma fortaleza. E aí você foi crescendo em volta daquele lugar, e pouco a pouco você foi conquistando aquela cidade que falaram que você não ia entrar. E aí o Espírito Santo de Deus te pergunta nessa noite: qual inimigo se levantou e em que lugar ele falou que você não ia entrar? E aí de repente você pensa: ele vai ver só, amanhã eu vou chegar lá na repartição, vou já afiado, que eu vou pegar os meus... Calma, não é para jogar ninguém para o alto. Aqui a palavra de Deus, ela está falando de algo muito especial, que é a salvação. Existem pessoas, existem aquele tio distante que debocha de você, que fala que não gosta de crente, que ri quando você fala de dízimo, de oferta, que debocha quando você fala da fé e do Espírito Santo e das obras que ele fez, e que você, quando fala de Jesus Cristo para ele sai pela vertente, sai por um lado, sai pelo outro, e que de repente o inimigo falou para você: olha, no coração dele você não entra. No coração dela, o Espírito Santo de Deus não entra. De repente tem uma cidade fortificada ao seu redor, que é aquele filho que está distante, que é aquela pessoa que de repente largou a caminhada com Jesus Cristo, e que um dia alguém falou: olha, ali a salvação não entra, ali a promessa não entra. Deus de repente te colocou ali junto daquela cidade fortificada, daquela irmã de repente que anda longe dos caminhos do Senhor, e que parece tão longe que a salvação jamais vai entrar no coração daquela mulher, naquele filho, naquele primo, naquela pessoa distante, que você fala da palavra de Deus, fala, mas parece que não entra ali a salvação, e o inimigo se levantou falando assim: olha, ali você não entra. Porque, queridos, o nosso intuito e glória a Deus por conta disso, nós termos coisa nessa terra aqui. E glória a Deus por isso. Você de repente ter um bom carro, você de repente ter boas roupas. Glória a Deus por conta disso. Mas entenda que amanhã ou depois, isso vai ficar aí, gente. Se o Silvio Santos está morrendo, quem dirá eu? Fica aí, queridos. As coisas, elas acabam ficando aqui. O nosso intuito aqui nessa terra é que nós possamos povoar o reino de Deus que está no céu. Mas existem pessoas que estão tão distantes, você sabe que a salvação é para você
ir para sua casa. Eu posso ouvir um glória por conta disso? Mas a pessoa está tão distante que parece que de vez em quando o inimigo chega para você e fala: olha, aqui você não entra. E queridos, deixa eu te dar uma notícia ruim à primeira vista. Realmente naquele coração fortificado, naquele coração fechado, naquele coração de pedra, você não entra. Mas a boa notícia é que você de repente pode não entrar, mas através das suas orações, o Espírito Santo de Deus pode operar um milagre naquele lugar, e aquilo que parecia tão distante, aquele coração de pedra, começa a se derreter na presença desse Deus. Assim como foi com você um dia, você que andava tão distante do caminho de Deus, e que debochava de crente. Veja só, você que debochava de crente, quem diria, virou crente e agora vai à igreja todo dia. Segunda-feira você está na casa de Deus, terça-feira está lá, quarta você está lá, domingo você está 7 horas da manhã na casa de Deus, porque o Espírito Santo foi entrando no seu coração, te transformando, te trazendo a luz da verdade. Então ergue a sua mão para o céu aí e começa a glorificar, porque enquanto você glorifica, Deus manda a glória dele e vai visitando aquele parente distante, aquele que de repente falou: olha, lá você não entra, mas o Espírito Santo de Deus pode visitar agora, e na semana que vem, quem sabe, ele está aqui sentado do seu lado, recebendo da palavra de Deus a salvação. Então eleve seu pensamento para o coração daquela pessoa que está tão distante de você, e comece a clamar pelo sangue de Cristo sobre aquela vida, porque lá você não entra, mas o Espírito Santo de Deus pode ir lá agora fazendo a obra. Lá você não entra, mas a sua oração vai desbaratinando o inimigo. Lá você não entra, mas a sua oração move céus, move terra, e os anjos começam a ministrar naquele lugar. Lá você não entra, mas o Deus a quem você serve, ele arrebenta toda a porta, ele tira todo o cativo do cativeiro e quebra toda a corrente. Então comece a elevar o seu pensamento e a sua oração para aquela pessoa, e começa a pedir: Deus, tem misericórdia do meu primo, tem misericórdia da minha filha, tem misericórdia do meu... Deus, entra lá naquele lugar, Pai, porque eu não posso entrar lá, mas Tu que és um Deus soberano e digno de todo louvor e toda adoração, lá o Senhor entra, e além de entrar, o Senhor tira o cativo do cativeiro, e a salvação pode adentrar naquele lugar. Deus querido, em nome de Jesus, cumpra a Tua obra naquele lugar, para louvor da Tua glória, meu Pai. Mas olhe para cá só um minuto e vá se colocando de pé aí no seu lugar. Aleluia. Glória a Deus. E entenda bem que Deus fez a obra dele, sim ou não? Sim. A muralha, ela estava ali estabelecida, as portas caíram, e naquele lugar onde falaram que o servo de Deus não entraria, ele entrou. O Espírito Santo, Deus faz a obra dele, mas quem saiu carregando o povo foi Davi. O Espírito Santo, ele faz a obra dele através da sua oração. Mas, de vez em quando, você tem que carregar o povo para a salvação. Queridos, fazer um convite para a pessoa vir à igreja é desse Davi que está aí do seu lado não, é você mesmo, Davi. De vez em quando você tem que pegar o povo, botar nas costas, não, você vai falar assim: povo, vamos para a salvação, meu povo. Povo, vamos para a salvação. Queridos, chame alguém para a salvação. Olha para esse Davi que está do seu lado e fala: Davi, chama alguém para a salvação. Porque, queridos, Deus vai te dar vitória nessas batalhas naturais que você tem. Porque o Senhor dos Exércitos é contigo. Confia que esse Deus vai te dar vitória nessa situação. Mas para dar vitória no campo sobrenatural, Deus vai te usar. E no campo sobrenatural, o aspecto do evangelismo. Você vai chegar, convidar a pessoa e falar aquilo que Deus tem feito na sua vida. De repente, quando você falar: olha, deixa Deus entrar aí, a pessoa vai falar: não, aqui você não entra. Mas Deus, ele é... Eu esqueci o que eu falei, como é que é? Ele é soberano em subverter a ordem, eu esqueci. Deus, ele é capaz de entrar aonde o homem fala assim: aqui você não entra. Deus fala: entra sim. Eu lembrei de Ghost, do outro lado da vida. Lembra daquele filme? Que o pessoal trancava a porta e falava: oh, Deus não é fantasma não, pelo amor de Deus. Mas ele entra onde a pessoa fala: não, aqui você... Deixa eu fazer uma pergunta aqui antes de eu encerrar aqui, que aí já é a curiosidade do pastor. Antes de você ser crente, alguma vez você falou assim: crente eu?
É? Deixa eu contar, posso contar aqui uma vergonha? Eu lembro uma vez, minha mãe foi embora já, eu posso falar. Uma vez minha mãe estava falando para mim de Jesus, seu diácono, deixa eu te contar essa e eu encerro. Aí eu falei, eu quero saber de Jesus nada. Eu não sirvo a esse Deus não. Fui embora. Fui embora não, né? Fui para outro lugar lá da casa. Aí. Pois é. Comigo também é assim. Contigo também foi assim? Eu ia andar aí pro culto, eu ia pra... Não, deixa a palavra. Ela ia para lá, tu ia para cá. Não quero saber disso não. Aqui Deus não entra. E agora tu está aqui, velho. Diácono. Fazendo diferença na tua casa. Na vida da sua mãe. Na vida... Queridos, Deus entra, queridos. Amém. A pessoa fala, não, você não entrará aqui. Mas Deus entra. Amém. Porque Ele é fiel à palavra dEle, que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então dá a mão para esse irmão aí que está do seu lado, para que nós possamos orar. Para quê? Para que Deus possa fortalecer a fé dele, porque Deus é com ele. Fala para esse crente aí, ó, Deus é contigo. De repente ele não acredita muito não, então fala mais forte, olha, Deus é contigo. E nós vamos vencer essa batalha. Não que vá ser fácil, mas nós vamos orar nessa noite para que Deus possa te sustentar. Feche seus olhos, comece a orar por esse irmão que está à sua direita. Pai querido, Deus amado, nós te louvamos, Senhor, te agradecemos, Pai, pela tua graça, pela tua misericórdia, pela tua fidelidade nas nossas vidas, Pai. Porque Deus, nós te pedimos por esse irmão do lado direito, fortalece a fé dele, fortalece a fé dela. Senhor, faz com que ele possa, Senhor, botar nos olhos dele, Pai, na tua salvação, Pai. Porque Deus, existe uma promessa da sua parte, que Ele é cada deles iriam te servir. Então, Deus querido, lança da tua palavra nessa noite, lança do teu Espírito Santo, vai visitando, Pai, quartos, vai visitando presídios, Pai, vai visitando hospitais, vai com o teu Espírito Santo trabalhando na vida dos familiares desse meu irmão do lado direito, Pai, aonde quer que eles estejam. Nós oramos agora pelo irmão que está do outro lado. Pai querido, Deus amado, dá saúde para ele, dá saúde para ela, para que eles possam ver a promessa se cumprindo na vida dele, na vida dela. Porque Deus querido, nós queremos ver com os nossos olhos as suas promessas se cumprindo. Nós queremos ver os nossos filhos aqui do nosso lado, nós queremos ver os nossos netos aqui do nosso lado, nós queremos ver a nossa esposa, a nossa irmã, nosso irmão aqui do nosso lado. Então Deus, contempla a saúde do meu irmão e dá dias, Pai, multiplica os dias dele nessa terra, para que ele possa ver a tua soberana mão trabalhando na vida dele. Solte a mão do seu irmão, erga aos céus. Pai querido, nós te louvamos, Senhor, te agradecemos, Pai, porque Deus, nós somos daquele que um dia falamos que o Senhor aqui não entrava, mas o Senhor, Deus, pela tua graça, pela tua misericórdia, adentrou nos nossos corações, Pai, nos livrou da lama do pecado, Pai, nos lavou com o teu sangue carmesim. E Deus, quem era eu antes disso, Pai? Eu não era ninguém. Quem era o meu irmão antes disso, Pai? Não era ninguém, mas Deus, pela tua graça, pela tua misericórdia, o Senhor nos lavou do pecado. E nós, com as nossas mãos erguidas aos céus, Pai, nós te agradecemos, Deus, porque o Senhor nos fortaleceu, Pai, o Senhor nos guardou e tem nos guardado, Pai. Então nós te pedimos, Senhor, trabalha nas nossas vidas, Pai, trabalha com a tua presença na nossa vida, Pai. Vem, Senhor, mudando a nossa natureza, vem mudar a nossa história, Pai, porque Deus, nós precisamos ser trabalhados por ti dia após dia, Pai. Nós precisamos da unção do teu Espírito Santo para mortificar a nossa carne. Então Deus, não nos abandone, Pai, não cesse de trabalhar por nós, Senhor. Continua visitando as nossas mentes, continua nos visitando através de sonho, Pai, nos dá planos, Senhor, nos dá discernimento, nos dá sabedoria, Pai, nos dá metas, Pai, porque Deus, nós cremos num Deus que é vivo e que ouve a nossa oração nessa noite, Pai, e entregamos, Senhor, mais uma vez tudo aquilo que nós temos, tudo aquilo que nós somos, Senhor, para que seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. Deus querido, trabalha na vida do meu irmão, Pai. Deus querido, um dia ele levantou a mão e te aceitou como Senhor Jesus e Salvador, e não foi de brincadeira, Pai. Ele fez uma aliança contigo, Pai. Ele contemplou teu sacrifício na cruz e falou: eu quero esse Cristo para mim. E Deus, o Senhor o resgatou, Pai. E olha ele aí, ó, olha ele, Pai, levantando as mãos aos céus e glorificando o seu nome. Olha ele aí, Pai, hoje em dia trabalhando na casa de Deus, Pai. Olha ela aí, Pai, hoje em dia fazendo da tua obra, cumprindo
vindo com o teu ID. Deus querido, nós te louvamos e te agradecemos pela tua obra nas nossas vidas, Pai, porque o Senhor nos resgatou, Pai, e nos deu um chamado, nos deu uma nova oportunidade, nos deu uma família, nos deu um emprego, Pai. O Senhor nos deu principalmente a salvação nas nossas vidas, porque hoje nós sabemos para onde nós vamos e um dia nós vamos morar no céu, Pai, e estaremos face a face contigo, engrandecendo teu santo nome. Nos dá essa certeza, Pai. Trabalha nas nossas vidas, Senhor, para louvor da tua glória. E agora que nós vamos retornar para casa, Senhor, que o Senhor dos Exércitos seja conosco em cada luta, em cada tribulação, para que nós possamos contemplar a nossa vitória com os nossos olhos, porque nós cremos que a vitória já é nossa, em nome de Jesus, Pai. Então, Deus, cobre o teu povo com teu sangue, Pai, e leva-nos em segurança de volta para os nossos lares, Pai. Que o amor de Deus, que a graça do Pai e as doces consolações do Espírito Santo esteja sobre a sua vida hoje e para sempre. O povo mais feliz da terra, diga amém. Dê um abraço no seu irmão e abençoe a vida dele, rique e abundantemente, em nome de Jesus.